deixa um like. Taxa Selic, que é um mecanismo de controle da inflação. Quando o governo precisa controlar a inflação e enxugar a economia, ele joga a Selic um pouco mais para cima. Então é como se fosse um ponteiro. Né? Então você vai controlando a temperatura. Se está muito frio, você quer aumentar a temperatura, você vai lá e aumenta. Tenta deixar um pouco mais quente e deixa aquilo mais estabilizado. Se já está muito quente, você vai ligar aquilo no mais frio. Então uma Selic mais baixa, você acelera a economia. Só que tem o colateral da Selic baixa. Acelerando a economia, você também acaba gerando mais inflação. Inflação... Sempre vai ter inflação. Nem sempre, cara. Assim, quando você está numa sociedade que está crescendo, um país em desenvolvimento como o Brasil, você tem inflação. Tá. A Europa não teve inflação durante muito tempo. O Japão teve problema de deflação. Né? A deflação, que é o contrário da inflação, ela acontece quando a gente tem falta de consumo. É uma relação de oferta e demanda, né? Se a gente para de ter demanda, a gente começa a ter uma inflação zero ou até uma deflação. Isso também é ruim para a economia. Não é pior do que a inflação, mas também é ruim. Porque as empresas começam a fechar, começam a mandar a gente embora. Você fala assim, bom, a gente está fazendo um monte de produto aqui e não tem ninguém para consumir. Vamos começar a mandar alguns funcionários embora, vamos fechar setores. Então a economia também precisa que as pessoas consumam. Mas a inflação, existe uma margem saudável, assim, vamos botar tipo 1% é saudável? O que é uma inflação saudável? Ali, entre 0,5% até uns 6%. Isso vai depender ao ano. Isso vai depender também do crescimento do país. Se o país estiver crescendo muito, mas estiver numa inflação ali de 10%, mas ele está crescendo 20% ao ano, tá tranquilo. Agora um país que está crescendo 3% com uma inflação de 7, 8%, isso começa a ficar perigoso. Então essas duas mecânicas acabam andando em conjunto. E a gente fala de inflação, talvez quem está em casa não entenda o porquê que isso é tão importante. No final das contas, a inflação é a coisa mais perigosa que tem para o pobre. Por quê? Porque o rico, quando os preços começam a subir, rico vamos colocar o cara que ganha seus 5, 10 mil, que a gente sabe que não é rico, mas que já está numa situação confortável. Um cara solteiro ou uma moça solteira ganha 5, 10 mil reais por mês. A inflação subiu, ele vai guardar um pouco menos de dinheiro, talvez deixe de comprar uma coisinha ou outra um pouco mais cara no mercado, mas vai continuar vivendo bem. Agora, aquela família que tem 4 mil reais por mês, marido, mulher, 2 filhos para criar, essa galera vai trocar o frango que comia por ovo. Ou vai trocar o ovo por nada. Então, é extremamente perigosa a inflação. A gente diz que o imposto real, o pior de todos, é justamente a inflação. Porque ele deteriora todo o poder de compra da população. E quando a gente não consegue comprar nada, a gente começa a passar necessidade. E quem paga essa conta é sempre o mais pobre. Por isso que quando muitas vezes, né, inclusive teve uma treta entre o nosso presidente do Banco Central e o presidente do nosso país. O Lula queria baixar a Selic na marra. E ao mesmo tempo, o presidente do Banco Central, que é independente, não queria que baixasse. Ele falou assim, olha, vamos segurar mais um pouco nesse patamar, porque a inflação está ficando controlada, se a gente baixar agora pode ser que isso dê um problemão. Isso também é interpretado como uma medida social. Você querer a inflação controlada. Porque se o preço das coisas sobe demais, é uma pancada no orçamento do mais pobre. O cara, e muitas vezes você não deixa de comer com o filho pequeno. O que você faz? Você passa no cartão de crédito, esperando que a situação lá na frente vai se resolver. E aí às vezes vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve e muitas vezes as pessoas ficam esperando um resgate do Estado, um salvador da pátria, né? Que as coisas vão se resolver por conta própria e não se resolve. Nada na nossa vida se resolve por mágica. E por que tu não pode congelar o preço de tudo? Cara, isso você já sabe, inclusive, porque não é legal contar pra galera, né? Cara, quando você congela o preço de tudo, você basicamente atrapalha completamente o funcionamento do mercado. Então, uma pessoa para te entregar um produto, ela tem um custo.
Então, por exemplo, esse podcast que está sendo feito, existe um custo para alugar essa sala, existe um custo das câmeras, um custo de energia elétrica, um custo talvez da gasolina para você se deslocar, para o convidado se deslocar. Essas coisas têm um custo. Vamos supor que fosse congelada ali o quanto você recebe do YouTube. Em um determinado momento para de compensar para você. E você fala assim, bom, uma vez que não compensa mais, vou vender tudo e vou trabalhar com alguma outra coisa. E quando a gente traz para algumas outras situações é muito simples, né? Um cara que produz, um cara do agronegócio. Eles congelaram, por exemplo, o preço da carne bovina na Argentina. Acabaram com o mercado argentino. Lá é muito barato carne bovina ainda e carnes excelentes, assim, uma qualidade absurda, porque a geografia da Argentina barato, colabora no caso, muito. para os outros países, não para eles. Né? Para eles também. Para eles também. Tanto é que eu tenho um amigão argentino, que foi quem me vendeu o último apartamento que eu comprei, que ele falou que lá a carne de porco é muito cara. Então os ricos comem carne de porco. Uma curiosidade ali, né? A carne bovina é baratíssima ali, né? O pessoal começou a querer travar o preço da carne bovina. Uma linha disso aqui é um produto argentino, a gente é famoso por fazer isso bem, todo mundo tem direito de comer. E o que muitas vezes a gente chama de barato, pode não ser barato, né, para algumas pessoas. Então se a gente fala assim, Rafa, né, você pagar ali R$10 numa garrafa de Coca-Cola é barato? Talvez para ti seja, depende, talvez para mim mas para uma família que está sustentando 2 filhos ganhando R$3.000, R$4.000 por mês. É caro uma Coca-Cola por R$10. A mesma coisa vale para carne. E eles travaram o preço. Só que ao mesmo tempo o preço das commodities no mundo subindo. O preço de fertilizantes, tem que colocar adubo naquela terra, subindo. Dólar disparando, então para você comprar maquinário para poder plantar, para poder organizar tudo que vai gerar comida para esse gado, também encarecendo. No final das contas você acaba matando o produtor. E quando você mata, você simplesmente gera uma escassez absurda. Então não funciona você travar o preço. Você tem que estimular. Você quer baixar o preço da população? Reduz imposto. É um jeito muito mais fácil. Só que daí o governo não quer diminuir a arrecadação. Mas você diminuindo imposto é uma forma que não afeta o produtor. Inclusive, se você reduzir imposto, mais pessoas estiverem consumindo, o cara vai ter que produzir mais, vai contratar mais gente, vai gerar mais emprego. E talvez ele produzindo mais tenha um ganho, inclusive em escala, da quantidade que o Estado arrecada. A gente chama isso da curva de Laffer, né? Que é um ponto ótimo. Como é que é legal explicar essa questão do porquê que imposto de mais é ruim e imposto de menos também pode ser ruim porque o país não tem dinheiro para fazer as políticas públicas que são importantes. Pensa no seguinte, você vai vender cupcake no terminal aqui de Florianópolis. Você está querendo fazer um dinheiro, você é bom na parte da culinária, eu falo assim, não, vou vender cupcakes. Você vai ter um custo ali por cupcake de R$2. Ou qualquer outra coisa, bolo de pote, brownie, podem imaginar o que quiserem. R$2 é o teu custo e você decidiu que vai vender por 5. No primeiro dia você conseguiu vender ali 100 quantidades. Você ficou ali no terminal praticamente umas 4 horas. Você falou assim, bom, eu não consigo carregar mais do que 100 quantidades, eu acho que esse preço está barato. Vou jogar isso aí para 7. Você jogou para 7, você vendeu só 50 quantidades. Você fala assim, bom, meu lucro tinha sido maior mesmo vendendo por um preço menor no dia anterior. Então, na verdade, o meu ponto ótimo dessa curva é para os R$5. O que eu preciso, na verdade, é chamar mais pessoas para trabalhar ou dar um jeito de carregar mais brownies. Então, isso aconteceu muito no governo Bolsonaro. E é legal colocar aqui que não existe nenhuma questão política atrelada, são só estratégias de cada estilo de governo. Eles optaram por reduzir impostos, que era um negócio que a gente nunca tinha visto antes no Brasil. E acabou aumentando a arrecadação. Não dá para a gente entender se foi pelo efeito da curva de Laffer, aí entra um ponto, eles afirmam que sim, naturalmente, só que também teve um fator da guerra da Rússia com a Ucrânia. Por que isso influenciou? Porque a Rússia é muito parecida com o Brasil, quando a gente olha na questão de balança comercial. Eles vendem algo muito parecido. A gente teve uma demanda maior daí por causa da Rússia estar impossibilitada de comercializar. É tipo, por exemplo, né, eles cancelam o Flow Podcast. Aí as pessoas que gostam de assistir o Flow falam assim, poxa, vamos assistir o Sem Groselha aqui, porque é tão bom quanto ou melhor, e ao mesmo tempo tá aqui, porque eles sofreram um embargo, alguma coisa desse tipo, e fecharam. Foi o que aconteceu com a Rússia. Eles foram retirados do sistema de transação monetária internacional, que é chamado de SWIFT,
Então é mais ou menos como se cancelassem a tua chave Pix. Você não consegue mais receber nada no Pix e ao mesmo tempo, se você tem reais, você não consegue trocar com ninguém. Você vai no supermercado, o cara fala assim, não, Fermento, eu não posso aceitar esses teus reais porque você tá de fora do sistema. Então isso fez com que a gente desse uma... Exatamente. Compraram muito mais do Brasil, a gente explodiu de vender. Mas no geral, o imposto do Brasil, ele é, de certa forma, alto, assim. Bem alto. Bem alto. Ele é absurdamente alto. E aí, deixou o seu like? Yeah.